Olá, galera do sexto ano, que prazer estar aqui com vocês novamente. Está começando mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno. Hoje a gente vai iniciar a semana com uma aula de ciências para você que vem em continuidade com alguns assuntos que a gente já vinha tratado. A ação do homem ou ação humana na natureza, né? E a gente vê algumas coisas aí que estão ligadas. Para esse trabalho, para a aula de hoje aqui, a gente vai ter as interações no chat e tudo mais, e algumas participações especiais de quem, não mais, não menos do que o meu grande parceiro aqui, professor Edjoel, não é, Edjoel? Opa, estamos aí. Então eu quero dar as boas-vindas a você, estudante, que está aí acompanhando nossas aulas, aos responsáveis e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos. Eu estarei com vocês aqui no chat, podem fazer as contribuições de vocês, os questionamentos. Eu sempre gosto, de pedir para os professores colocarem, o nome da escola, o nome do aluno, sempre que possível. A gente sabe que às vezes não é possível e, infelizmente, também às vezes não dá para ler de todo mundo, tá bom? Mas a gente vai fazer o possível aqui para destacar, tá bom? Até porque a gente está no começo ainda do ano letivo, a gente está ainda com várias adaptações para serem feitas, essa aula encurtou um pouquinho, então a gente vai aí se adaptando, mas sempre com bastante flexibilidade e paciência, que tudo vai se encaminhando bem. Bom, vamos dar uma olhadinha na habilidade então que nós vamos tratar hoje nesta aula. É a habilidade, deixa eu mudar aqui. Habilidade EF05CI03, identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental relacionado à vegetação com o ciclo da água e a conservação dos solos. Também os cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Tudo a ver aí com o nosso objetivo. Qual que é o objetivo então da nossa aula? É justamente esse, atrelado aí a essa habilidade. Entender o efeito das ações humanas que geram desequilíbrio no ambiente e a relação deste ciclo hidrológico aí, que é o ciclo da água. É um assunto bem importante, então a gente acabou dissolvendo ele aí na hora da preparação da aula em algumas temáticas e tal. Então, se você se lembrar, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre alguns materiais e aí a gente vai dar continuidade aqui. Então é preciso que a gente tenha já alguma prévia, alguma coisa prévia para a gente poder desenrolar aí a ideia dessa aula, para a gente poder, vamos lá, o que vamos fazer nessa aula? Para a gente poder formular hipóteses, selecionar as informações, e aí então resolver as atividades interagindo no chat e principalmente lá no final a gente tem um pano de fundo aí que é o pensar o consumo consciente, que também vai se estender, vai acabar se estendendo para a próxima aula. E aí eu já começo aí com a indagação, com uma primeira exposição para a gente problematizar essa aula e já ter a participação aqui do meu parceiro, professor Edjoel. O homem, olha só, ao longo de sua construção histórica, como espécie, agiu ali transformando a natureza. Você vê que ele transformou a casa de diversas formas, Primeiro ali primeiro ele não tinha nada, depois talvez uma caverna, uma cabana, e aí foi se adaptando e modificando também a natureza, porque é preciso que ele faça alguma coisa e te retire alguma coisa da natureza para poder fazer isso. Então ele foi se adaptando, por exemplo, morando perto de riachos e tudo mais, e pegando e extraindo coisas da natureza e assim modificando. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? A natureza modificada também age sobre o homem. Quer dizer, o homem vai lá, faz alguma coisa na natureza, mexe ali nela, cutuca e tudo mais. E o que acontece? A natureza acaba também respondendo. Então a natureza também, nesse contexto, acabou agindo sobre o homem, que fez o homem se adaptar de novo e criar novas adaptações. Tudo bem? Nesse contexto, acho que ficou bem contextualizado, professor? Sim. Opa, aí eu quero saber de ti. Acho que 3 minutos é o suficiente, estou com a autorização do Edjoel aqui para ser 3 minutos. Dentre as adaptações que o homem produziu na natureza, qual foi a que causou mais desequilíbrio? O que você acha? 3 minutos para a sua participação, por favor.
Olha, professor, muitas interações, viu? Eu vou começar aqui, então, com o pessoal lá do Capitão Sérgio, acho que foi a professora Joelma e o aluno, poxa, eu perdi aqui, acho que era a Gabriele, que colocou desmatamento, né? O pessoal do Capitão Sérgio lá pertinho de casa. Muita gente foi nessa onda aí, viu, de desmatamento. O Guilherme aqui, ó, disse poluição, ele é da professora Andréa. Poluição, liberação de CO2, o professor Francisco falou. Os alunos da Escola Geraldo de Oliveira de Nova Odessa. Bom dia, mas faltou aqui colocar, né, a participação. Desmatamento, foi a Sara Elisa, cortar árvores. Não, perdão, o Kaique falou desmatamento e a Sara Elisa falou cortar árvores, são da professora Estela. São alunos, né, o Kaique? Isso, exatamente. Boa participação, sejam bem-vindos aí. A Anne Sofia colocou o desmatamento das florestas para poder fazer casas. Professora Simone é a professora da Ana Sofia, tá bom? E aí, professor Márcia, professor Júlio, professora Alviete, se eu não me engano, todos colocaram desmatamento. Márcio colocou degradação do solo, muito desmatamento, poluição do solo e da água. Professora Simone... queimadas, o pessoal foi muito nessa onda, viu? Queimada, desmatamento. Que eu concordo, não sei você, viu, Ed, mas eu acho assim, o desmatamento ele envolve vários fatores, não é só para a extração da madeira, né? Sim. Você vai lá fazer a sua casa, não dá para você fazer a sua casa necessariamente preservando ali algumas árvores que estão no seu terreno e tudo mais, então você tem que dar uma devastada e tudo mais, aí você imagina e leva isso para uma escala populacional de toda a terra, quanto que a gente teve que limpar o terreno. Eu tenho uma figura que pode nos ajudar a essa concepção, olha só, seria as construções, olha só, que mais... Porque numa construção, olha só, está aparecendo para você aí na tela, ó. Numa construção, o que você precisa? Você precisa da madeira. A madeira você vai ter que realmente extrair da natureza, ali, tirar as árvores e tudo mais. Mas aí você tem também que essa região aí que você tirou as árvores para fazer a construção, também acabou ofendendo, digamos assim, a natureza, né? E o ferro que você vai usar para a construção, né? Que vai dar ali a estrutura da casa e tudo mais. Você também vai ter que tirar de uma mina. Então você vai ter que minerar. E aí para você minerar também não adianta só isso. Você tem que, enfim, pegar esse negócio, levar para uma indústria, onde aí o ferro vai ser processado. A gente já falou aqui na aula passada que o ferro em si, ele é bacana para a gente fazer estrutura, mas ele pode sofrer oxidação com razoável facilidade em contato com o ar. Então, a gente mistura ali um pouco de carbono, faz o aço, e aí para a gente fazer isso não faz diretamente na natureza. Eu preciso construir uma indústria, uma fábrica. E aí, mais desmatamento ainda. Então, acho que vai nessa linha legal para a gente fazer a reflexão, né? Sem contar aí que quando a gente fez, eu particularmente pensei, quando montei essa aula, eu pensei na questão do transporte, né? Porque no transporte, ainda que a gente pense na tração animal, os animais eles vão ter que ter pasto. Então, de certa forma, você também tem que fazer um pasto, tem que cercar lá um território e tudo mais. De qualquer forma, a gente age sobre a natureza e ela, de alguma forma, alterada pelas mãos do homem, que é o único que faz isso, os outros animais não constroem pastos e nem encerram outros animais em territórios para depois poder consumir, né? Então, fica aí essa questão que é bem polêmica, na verdade, né? Voltando para a figura aí, você tem também o cimento, que você tem que extrair de uma mina, você tem que extrair de um lugar para fazer o pó de pedra, você tem que usar também a areia, que você tem que extrair de algum lugar, enfim, só BO, como diz o outro, né, Joel? Vou ler uma provocação aqui, pode? A Samira falou assim, ó, ela é aluna da professora Sônia, ela falou assim, eu acho que não é queimada não, porque os raios que caíam nas árvores produziam fogo antes dos homens das cavernas saberem, né? Então, eu acho que é desmatamento, mas queimada não. Então fica aí, gente, para reflexão, né? Tá vendo como é polêmica e é participação extremamente consciente aí. Eu também acho isso. Por isso que no próximo slide a gente tem a extração do material, não na queimada necessariamente. A extração disso daí tira ali o ciclo hidrológico um pouco da respiração, enfim, da própria planta,
que de certa forma vai alterar a natureza com certeza. Né? Então eu produzi aí, pelo amor de Deus, isso não tem a menor pretensão de ser um guia, né? São algumas pistas eu coloquei ali. Sim. Então, olha, na produção de alimentos que eu falei no pasto, lá do boizinho, a galinha, o porquinho e tudo mais, você tem que produzir uma alteração. Para retirar as vestimentas também da natureza, porque a natureza não dá para nós as vestimentas, imagine. E ainda mais hoje em dia que o pessoal fica preocupado até com marca, com determinadas coisas, mas enfim. As máquinas e os aparelhos que eu falei para você da extração do ferro como exemplo, mas tem também da mineração ali do cimento, pedra, areia, enfim. A produção e o consumo envolvem ações humanas que afetam os ciclos naturais, ponto. As alterações das condições do meio ambiente trazem como consequência os impactos ambientais, que podem ser observados aonde? Na poluição da água, do ar e também do solo, né? Água, ar e o solo também como consequência. Na diminuição dos mananciais, porque eu preciso ocupar ali para fazer a minha moradia, ou para fazer a indústria, ou enfim, para eu poder jogar ali os dejetos produzidos na minha indústria, na extinção de espécies, tanto aquáticas como terrestres, em inundações, erosões, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio. Mas o que isso tem a ver, Magno, com a camada de ozônio? Vou dar uma breve para você daqui a pouquinho. Chuva ácida, mesma coisa. Agravamento do efeito estufa, mesma coisa. E destruição dos habitats. Então, olha só, vamos para essa figura que ela diz bastante para a gente. Ó. Quando você pensa num mundo industrializado, é esse que é o nome, né? Um mundo industrializado, moderno, você pensa ali, você vai ter algumas ações, não necessariamente a queimada como está aí na tela, mas tem o desflorestamento, né? Colocar árvores abaixo para fazer alguma coisa. Aí na produção, por exemplo, do transporte que eu falei para vocês, vocês têm ali a emissão de gases poluentes, gases do efeito estufa. No ar-condicionado, tão gostosinho que a gente usa na nossa casa e tudo mais, no carro e tal, você tem ainda alguns sistemas que usam esse carinha aí que chama CFC, né? Antigamente até em tintas e desodorantes aerossóis tinha esse CFC aí. E a própria construção ali da fábrica e a manufatura de materiais. E como eu dei o exemplo do ferro, do cimento, da areia, enfim, você vai ter ali a emissão de poluentes. Sem contar que a gente tem o nosso grande agente, o Sol, que ao receber, na verdade a Terra, ao receber os raios solares, precisa de um mecanismo de devolver isso. Você está vendo ali que tem os raiozinhos na figura, está vendo? Esses raios aí que são de emissão de raios solares infravermelho, ultravioleta, enfim, eles precisam de um esquema para poder ser retido aqui na atmosfera terrestre para manter o ciclo hidrológico e não voltar tudo para a atmosfera, tudo para o espaço. Então tem que ter uma parte que é retida e tem que ter uma parte devolvida. Mas isso, à medida que você vai pintando as coisas e vai mexendo e produzindo as coisas aqui na Terra, você vai alterando até essa reflexão, né, Joel? Sim. E aí, evidentemente, se você mexer na camada atmosférica também com poluentes, com gases do efeito estufa e tirar o que precisa e colocar além do que precisa ou do que não precisa, é claro que você vai alterar o ciclo hidrológico. Quando a gente fala em ciclo hidrológico, a gente fica pensando, mas é só a industrialização? Basicamente é isso daí, porque a ação do homem aqui nessa aula está analisada sobretudo do ponto de vista da produção. E a gente tem uma mania de falar assim, as indústrias, né, elas poluem muito, tem que acabar com isso. As indústrias e as grandes empresas não são, no entanto, as únicas causadoras de impactos negativos no meio ambiente. O aumento crescente da urbanização dos combustíveis, da geração de energia, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo também impactam a natureza. Então, eu estou falando com você aí. Você produz lixo, você consome também as coisas que a indústria produz, então você tem uma mão também nessa responsabilidade. Qual responsabilidade, Magno? A responsabilidade de alterar esse ciclo aí, que é o ciclo da água, olha só.
O ciclo da água, basicamente, é uma coisa que a gente pode entender pela própria palavra ciclo. Então, a água tem um movimento cíclico, ela tem 3 estados básicos que a gente conhece muito bem, sólido, líquido e gasoso. E, além disso, a gente precisaria apenas incluir aí nessa condição de mudança de estado, apenas a infiltração no solo e nas rochas, né? Então você tem, vamos começar por aí. Você tem ali um pouco de água que, num determinado momento, eu vou tirar uma foto. Então eu tenho ali a água infiltrada num determinado, tanto na superfície como no lençol freático mais abaixo do solo. Aí essa água, de alguma maneira, né, ela pode ser extraída dali. Uma das formas é a planta, né, as árvores, as florestas. Elas retiram a água que está ali infiltrada para, enfim, poder ter a sua sobrevivência como espécie e aí colaboram com a evaporação, de várias formas, né? Mas a gente pode, de uma maneira muito grosseira aqui, falar que as plantas e os animais, eles colaboram de fato com essa evaporação, na verdade, evapotranspiração, que é esse ponto que eu estou colocando para vocês. A água subiu. Aí chegou lá na atmosfera, em várias camadas da atmosfera, ela pode encontrar ali uma temperatura um pouco mais fria e tudo mais, ela se condensa, forma nuvens. Dessas nuvens eu posso ter uma condensação, ou seja, a passagem do estado gasoso para o líquido, formando pequenas gotas, e quando essas gotas conseguem aí um certo peso, um certo corpo, por ação da gravidade, elas precipitam, caem no solo, infiltra de novo e começa todo o processo. Tranquilo isso daí ou não? O chat está aberto, né, professor? Sim, está aberto. Se o pessoal quiser participar, dar alguma opinião, alguma coisa, nós estamos aqui abertos. Inclusive, eu só queria desculpa. Com relação àquela questão da queimada, né, teve um professor que eu não estou conseguindo encontrar, ou professora, que colocou a questão da queimada feita pelo homem, que é importante. Sim, a ideia da gente trazer essa resposta da colega, da aluna, né, da educanda, é justamente para provocar, por isso que eu falei, é uma resposta provocativa. E é claro, né, que a gente vai trabalhar lá na sala de aula, vocês têm que entender, gente, que a aula aqui do Centro de Mídias é para criar aquele start da sala de aula. Exatamente. Tá bom? E aí, vocês vão usar o material, né, na sala de aula, tá? E os meninos que estão aqui acompanhando a aula também, a partir disso podem gerar discussões, etc, tá bom? A gente aqui não é o dono da verdade, não. Perfeito, tá professor João, é isso daí. E nós aqui sempre na parcerada, né, professor? Sim. Nós estamos juntos aí. Com certeza, sempre. E vocês também aí, né? Eu estou vendo aqui algumas críticas aqui no chat, tal, com relação aos temas, né? Que são muitos temas e tal. Mas, gente, a ideia é que vocês façam um debate na sala de aula, né? Eles vão ter uma aula com a gente durante a semana. Alguns vão estar com vocês aí na escola e aí é o momento que vocês têm, então, para esclarecer as dúvidas, tá bom? Por exemplo, essa aqui a gente pode dar uma colher de chá, que a gente falou do ciclo da água. Eu concordo plenamente que a gente falando só uma vez do ciclo da água, mas só lembrando que essa habilidade, ela é do 5º ano, ela já está no bojo da revisão. A gente já falou um pouquinho na aula de hoje, vai voltar um pouquinho em outras aulas, em outras oportunidades, até porque o ensino que a gente tem da base curricular, ela é uma coisa em espiral. Isso. A gente volta várias vezes, mas está aí a colher de chá, ó. Vamos sistematizar o que eu acabei de falar do ciclo hidrológico para ajudar aí o aluno na construção do seu conhecimento. Sim. Olha só, o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água também, que a gente pode conhecer, é um movimento contínuo da água presente nos oceanos, nos continentes, aí eu estou falando da superfície, solo e rocha, e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade, que eu falei lá na explicação, e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, ela forma as nuvens que, quando carregadas, né, formam ali gotas um pouco maiores, provocam precipitações na forma de chuva. Mas também não só, pode ser na forma de granizo, orvalho e até neve. Tudo bem, gente? Está tranquilo até aí? Aí, esse é o ciclo da água, está lá na habilidade, é uma coisa que a gente tinha que ter trazido na aula. Eu vou te dar 2 minutos agora para a gente ir para o próximo chat, que é
O ciclo hidrológico, que eu acabei de falar, é um processo sensível e alguns fatores podem influenciá-lo com certeza. Eu até falei ao longo da aula. Quais ações humanas você acha que podem afetar aí o ciclo da água? Olha, professor, muitas participações, o pessoal foi muito em desmatamento, poluição. Eu quero resgatar uma que eu vi lá no começo da aula, que o professor colocou, eu não lembro se era de algum aluno, que ele colocou assim, permeabilidade do solo, né, que a água vai, mas vai para onde, né, principalmente aqui na cidade, né, na área rural ainda tem aqueles campos abertos, tal, que conseguem absorver a água. Então, assim, mas foi muito aqui, ó, poluição do solo, cortar árvores, todas as formas de poluição, né? O pessoal do Jardim Oratório lá de Mauá, poluição dos oceanos. Muito bem. Então, muita coisa aqui. É o lixo, né? Produção de lixo. E é isso que justamente está aí na nossa retomada, porque nossa aula já está acabando. Poxa vida, né? É rápido esses 27 minutos, né? Olha, retomada dos pontos principais aí para a gente fazer uma sistematização rapidinha para vocês. A ação humana causou muitos males ao nosso planeta, ocasionando, é claro, o desequilíbrio ambiental, que é um fato, entre vegetação, ciclo hidrológico, solo, qualidade do ar. Atualmente, existem várias maneiras de darmos nossa contribuição para a preservação da qualidade ambiental do planeta. Como? Vamos chamar a atenção aí que está na habilidade. Consumo consciente, gente. Tratamento do lixo, cobrar isso daí. Reciclagem, reutilização, entre outros. Preservação das áreas verdes não é só uma coisa que está longe de mim, terceirizando responsabilidade. Está em mim também, nas minhas ações. Eu vou ficando por aqui, infelizmente essa aula acabou, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, mas o Edjoel vai dar o recadinho final aí para nós. Isso aí, também quero agradecer a participação de todos, dizer que foi um prazer estar com vocês e lembrar que vocês podem e devem avaliar essa aula, tá? Tá entrando um QR Code aí, você pode entrar através do QR Code ou do link que está aí e avaliar a aula, tá bom? Dar sua opinião e sugestão. Muito obrigado a todos.